A gente sabe que a ressonância magnética tem se mostrado um exame mais acurado que a mamografia e o ultrassom para avaliar a extensão tumoral, a multifocalidade e a presença de câncer em mama contralateral. E isso faz com que muitos cirurgiões acabem pedindo esse exame com maior frequência na avaliação pré-operatória. Porém, apesar dessa insistência por parte de alguns mastologistas, o valor da ressonância magnética pré-operatória tem sido motivo de muitas discussões. Apesar de sabermos que temos clássicos trials, como o britânico COMET Trial de 2010, que mostrou que a ressonância não diminuiu os índices de reoperação, ou o Monet Trial, um estudo holandês, também de 2010, que foi direcionado para lesões não palpáveis, que também sugeriu que a ressonância para lesões não palpáveis não deveria ser indicada no planejamento pré-operatório para essa situação. Além desse estudo mostrar uma bizarrice, mostrando que teve mais reoperação no grupo que fez a ressonância magnética pré-operatória, sem uma explicação muito lógica. E ainda assim também a gente tem as meta-análises, por exemplo, da NEMA Trussami, de 2013, que teve o objetivo de ver se a ressonância teria algum papel pré-operatoriamente, e eles mostraram que ela não foi benéfica na diminuição de conversão de cirurgias conservadoras em mastectomias, e nem na diminuição das reopes. Mostrou também que dobraram as indicações de mastectomias, ou seja, a ressonância magnética pré-operatória nessa meta-análise não reduziu o risco de recorrência local, ipsilateral ou à distância. E mostrou, então, que a ressonância também pré-operatória seria desnecessária. No entanto, o POMB Trial, que é um trial randomizado sueco, que também tentou comprovar o valor da ressonância pré-operatória, ele mostrou que cerca de 15% dos procedimentos que iriam para a cirurgia conservadora foram para mastectomia devido à ressonância magnética, e mostrou que a ressonância mudou o plano de tratamento em cerca de 18% dos casos e diminuiu significativamente as reoperações. E ainda seguindo a cronologia, em 2015, publicaram também um estudo multicêntrico francês, mas que era para CDIS, e que também não mostrou vantagem na indicação da ressonância pré-operatória nessa situação. E, por último, a publicação do ano passado do estudo holandês, que também tentou provocar uma avaliação da margem intraoperatória através da ressonância para saber se a gente reoperava menos essas pacientes por contaminação da margem. E ele mostrou que realmente quando as pacientes eram mais jovens, as mamas eram mais densas ou tinham distorções associadas ou não a microcalcificações, ou quando tinha diagnóstico de carcinoma lobular invasivo, a ressonância pré-operatória, sim, ela era factível e importante. Bom, se a gente olhar de uma maneira geral, a gente vai ver, se fosse fazer um veredito, eu diria que a gente tem 4 contra a ressonância pré-op e 2 estudos a favor dela. Mas, apesar dessa derrota, vamos dizer assim, da necessidade da ressonância pré-operatória na literatura, se isso fosse um game, né, a gente vê que um grande número de mastologistas ainda pede o exame como os estudos mostram e como a gente vê na prática clínica. Por isso, hoje, eu, Silvio Bromberg, mastologista titular do Hospital Israelita Albert Einstein da BT Mirante, tenho a honra e prazer de conversar nesse pod com meu amigo e expert em ressonância magnética de mãos, Dr. Marco Docema, que é doutor em Ciências Médicas pela Unifesp e médico radiologista do Hospital Sírio-Libanês. E um dos autores do estudo MIPA, um estudo observacional, multicêntrico, internacional e prospectivo, que analisa a ressonância magnética realizada pré-operatoriamente. Esse estudo ele é interessante porque ele envolveu vários centros do mundo, Itália, Brasil, Austrália. Veja que na Austrália, nada mais que a Nerimat Ulsani, que é uma das papas das meta-análises, está presente no estudo. Holanda, Bélgica, Alemanha, Estados Unidos, Reino Unido, Áustria, Espanha e França. Bom, Docema, obrigado por estar comigo nesse pod, nesse vídeo. Eu gostaria muito que você apresentasse o estudo para a gente poder fazer alguns comentários. Eu gostaria muito de ouvir um pouquinho também sua opinião. Obrigado. Obrigado, Silvio. É uma honra estar ao seu lado nesse
espaço e obrigado pela oportunidade de divulgar o estudo MIPA, que é um estudo, como você já adiantou, sobre ressonância magnética pré-operatória no câncer de mama. Ele foi conduzido pela Sociedade Europeia de Radiologia e homologado pela EUSOB, a Sociedade Europeia de Estudos da Mama. O desenho do estudo foi publicado na revista European Radiology. Ele conta com mulheres com idades entre 18 e 80 anos, com câncer de mama recém-comprovado por biópsia histológica. Os objetivos foram avaliar os resultados cirúrgicos imediatos e os clínicos a longo prazo. Os desfechos primários são a taxa de mastectomia, a taxa de reoperação imediata por margens exíguas ou comprometidas, a conversão de cirurgias conservadoras em mastectomia e a mastectomia bilateral. Os desfechos secundários a serem avaliados em 5 anos é a recorrência local e a presença de metástases à distância. Na semana passada, ocorreu a publicação online do nosso estudo, uma publicação aberta e já está disponível também na European Radiology. Os resultados. A inscrição das pacientes começou em junho de 2013 e terminou em novembro de 2018. Alcançamos um total de 7.245 pacientes em 27 centros participantes em todo o mundo. 5.896 pacientes, 53% foram submetidos à ressonância magnética com as seguintes finalidades: exames de diagnóstico, de rastreamento por alto risco e explicitamente como exame pré-operatório em 78% das mulheres. 2 grupos, então, foram considerados para comparação. Aquelas que tinham diagnóstico de câncer e realizaram os exames convencionais e aquelas que realizaram o exame de ressonância magnética com a finalidade pré-operatória. Reunimos, então, 5.204 pacientes. 53% delas realizaram imagens convencionais e 47% delas tiveram o planejamento cirúrgico baseado nas imagens convencionais, mais a informação do exame de ressonância magnética. Dado que o MIPA é um estudo não randomizado, a análise inferencial usou testes estatísticos que demonstraram que os 2 grupos, os que fizeram ressonância e as que não fizeram, eram homogêneos. As pacientes do grupo que realizou ressonância magnética eram mais jovens, tinham as mamas mais densas, apresentavam cânceres com tamanho, diâmetro igual ou superior a 20 milímetros e uma taxa mais alta de histologia lobular invasiva do que as pacientes submetidas apenas a imagens convencionais, com significância estatística para todas essas comparações. No grupo da ressonância magnética, a mastectomia já tinha sido planejada com base nas imagens convencionais em 22,4% das pacientes, versus 14,4% no grupo que não realizou a ressonância magnética. A taxa de mastectomia adicional do grupo de ressonância magnética foi, então, de 11,3%. Considerando também a conversão em mastectomia por margens comprometidas e as mastectomias realizadas de acordo com o desejo das pacientes, a taxa total de mastectomia foi de 36,3% nas que realizaram ressonância, versus 18% no grupo que não realizou a ressonância magnética. O grupo de ressonância magnética teve uma taxa de reoperação significativamente menor, 8,5% versus 11,7% daquelas pacientes que tiveram a cirurgia baseada nos exames convencionais. Quanto à mastectomia bilateral, fazer ressonância magnética e ter alto risco familiar foram os únicos fatores de risco independentes para a mastectomia bilateral, enquanto a mastectomia planejada apenas nas imagens convencionais foi um fator de proteção para a mastectomia contralateral. Nossos dados delineiam a contribuição da imagem convencional à indicação de mastectomia em pacientes que também fizeram ressonância magnética. Definem fatores preditivos de resultados cirúrgicos, incluindo, mas não limitados à ressonância. A alta taxa global de mastectomias, 36,3%, encontrada no grupo de ressonância magnética, em comparação com 18%
do grupo sem ressonância representa um achado importante para a oncologia cirúrgica. O papel de estado pré-menopáusico, a densidade mamária, o alto risco familiar, câncer com diâmetro superior ou igual a 20 milímetros e a histologia lobular invasiva, aumentando o risco de mastectomia, também já era esperado, de acordo com estudos prévios da literatura. É importante ressaltar que a mastectomia planejada com base nas imagens convencionais tornou a mastectomia inerentemente quase inevitável. As imagens convencionais já haviam sugerido mastectomia em 66,5% das mulheres que receberam tal cirurgia, mostrando que a ressonância magnética foi frequentemente usada como uma ferramenta de confirmação dos achados dos exames convencionais. Mulheres com indicação de mastectomia com base em imagens convencionais tinham uma probabilidade de 1,7 vezes para fazer ressonância magnética em comparação com aquelas com proposta de cirurgia conservadora nas imagens convencionais. A taxa adicional de mastectomia após a ressonância foi de 11,3%. A mastectomia bilateral, com taxa superior no grupo de ressonância, 10,6% versus 2,8%, foi reduzida para 7% contra 2,3% ao subtrair as cirurgias bilaterais devido à preferência das pacientes. E esses dados também foram parcialmente impulsionados por viés de seleção das pacientes. A análise de regressão logística confirmou o papel do alto risco familiar e fazer ressonância magnética na indicação de mastectomia bilateral. Além disso, a mastectomia planejada apenas nas imagens convencionais atuou como um fator de proteção contra a mastectomia bilateral. Esses achados derivam da alta sensibilidade da ressonância magnética também para lesões contralaterais e o de uma seleção para a ressonância magnética de pacientes com maior propensão à mastectomia bilateral. Com relação às conversões de cirurgia conservadora para mastectomia atribuídas a descobertas de lesões adicionais à ressonância magnética, apenas 35,9% dos casos foram confirmados como malignos por amostragem de fragmentos, em biópsias realizadas por ressonância. Para os restantes, 61,9% das lesões, sem biópsia pré-operatória, nós devemos considerar a dificuldade de uma correta correlação radiológica patológica tridimensional entre os achados adicionais da ressonância magnética e as amostras gerais de mastectomia. Em nosso estudo, o grupo de ressonância magnética teve uma redução absoluta de 3,2% na taxa de reoperação em comparação com o grupo que não realizou ressonância magnética, 8,5% versus 11,7%, respectivamente. Questões ainda a saber. A cirurgia adaptada à ressonância magnética irá beneficiar as pacientes, incluindo a avaliação da recorrência na mama e metástases à distância? Para isso, nós aguardamos a avaliação futura de nossas coortes do estudo MIPA de 5 anos. Os pontos fortes do nosso estudo observacional estão relacionados ao seu tamanho em grande escala, ao fato de ser multicêntrico e retratar a prática clínica do mundo real. O estudo MIPA reflete a prática clínica atual, fornecendo percepções sobre uma variedade de questões frequentemente esquecidas na discussão sobre ressonância magnética pré-operatória, como a seleção de pacientes encaminhadas para fazer ressonância e as dificuldades na prática cotidiana para a obtenção de uma estreita correlação radiológica patológica para os achados adicionais da ressonância. Os resultados de nosso estudo, que fornece informações quantitativas sobre a probabilidade de conversão de cirurgias conservadoras para a mastectomia e a redução das taxas de reoperação, podem ser úteis e levadas em consideração nas reuniões multidisciplinares e podem contribuir para melhorar a conscientização e envolvimento de pacientes com câncer de mama quando a ressonância magnética está sendo considerada antes da cirurgia. Bom, Lucela, obrigado pela descrição do estudo, né? Parabéns pelo estudo. E assim, sucintamente, Lucela, só alguns pontos. Qual que é a importância do teu estudo? Sucintamente, o que você acha? Eu acho que esse é um estudo que envolveu mastologistas,
radiologistas. Se formos ler, ele mostra que a grande maioria dos exames foi pedido por cirurgiões, mostrando então que há um comprometimento do grupo cirúrgico em solicitar a ressonância magnética, muitas vezes não atestando publicamente que o fazem. Depois, teve todo o cuidado em se reunir centros de excelência e um grande número de pacientes. Ele acabou demonstrando aquilo que nós, radiologistas, e muitos dos cirurgiões já esperavam. A ressonância, ela mostra melhor a real extensão da doença. Então, nós teremos, sim, um número maior de mastectomia, que não é aquele número exageradamente grande, porque boa parte dos exames são realizados para confirmar uma indicação de mastectomia que já havia sido feita pelos exames convencionais. A taxa de cirurgia contralateral está de acordo com os dados da literatura, né? Quando pacientes descobrem um câncer e fazem a ressonância pré-operatória, descobre 3 a 5% de câncer na mama contralateral. E, diferente dos estudos anteriores, a reabordagem cirúrgica. Então, não é coerente se pensar que um método que melhor demonstra a real extensão da doença, que ele vai levar a uma cirurgia com maior taxa de margens positivas ou exíguas, né, levando a maior índice de exames de reabordagens cirúrgicas, desculpa. Por último, né, nós devemos esperar os dados de 5 anos ou mais, para nós sabermos se essas biópsias adicionais, se essas cirurgias mais extensas, e principalmente se esse aumento de cerca de 9% no número total de mastectomias, se ele vai ter impactos clínicos futuros. Agora, uma coisa importante também é, assim, de maneira geral, um estudo observacional, e a gente vê que as indicações dos médicos vai bem dentro daquilo que a gente usualmente faz. Mamas densas, pacientes jovens, lobular, pacientes com risco familiar ou risco genético, etc. Existe alguma outra indicação que o teu estudo não ressaltou, que você acha que o médico tem que ter em consideração para pedir uma ressonância pré-operatória? Nós não tivemos acesso a todos os dados. Acredito eu que no in situ nós podemos ter alguma novidade, porque são poucos os estudos, os ensaios clínicos que consideraram in situ ou tinham viés. Então, acredito eu que nós vamos ter aí uma informação além dessas outras que já eram sabidas, né? Então, nós temos que aguardar as análises dos subgrupos para entendermos melhor se vem alguma recomendação diferente. Bom, Lucema, queria agradecer, obviamente que tem um viés, porque você sendo médico radiologista, você acha que sempre a ressonância vai ser bem indicada pré-operatoriamente, mas assim, vamos concordar que existem as indicações e, no geral, você vê que os mastologistas, de uma maneira geral, pedem de uma maneira correta e consensual, apesar de não ter 100% de consenso nisso. E apesar da gente saber, que nem eu mostrei na revisão da literatura, que a maioria dos estudos não mostram nenhuma grande vantagem em pedir a ressonância pré-operatória, o teu estudo mostra claramente que isso é maciçamente pedido, né? Ou nos estudos, pelo menos nos centros de excelência. Então, contradizendo um pouquinho o que o livro manda e o que a prática mostra. Então, eu queria agradecer a tua presença inédita num pod duplo aí, nessa nossa gravação dupla, e parabéns pela participação e pelo envolvimento na pesquisa, que isso é bem importante também. Obrigado. Obrigado, Silvio. Obrigado, um abraço.